Fala família Amo Concurseiro, tudo bom com vocês? Então, iniciando mais um quadro por aqui, agora iremos tratar sobre direito processual penal, trazendo conteúdo de inquérito policial, conteúdo esse bastante cobrado em provas de concurso público direcionado à carreira policial. Lembrando que aí na descrição tem o link do nosso curso, por apenas R$ 29,99 você tem acesso a uma plataforma que vai te dar total suporte para te levar rumo à sua aprovação. Agora vamos para o vídeo e se liga nas dicas. Então, família Amo Concurseiro, vamos dar início agora àquele ponto principal que fala do inquérito policial. Ponto este bem abordado em prova. Bruno, quais são os pontos que iremos tratar? Galera, vamos falar das características do inquérito policial. Vamos falar da forma de instauração e principalmente dos prazos de conclusão do inquérito. Bruno, tudo isso cai em prova? Cai em prova e eu vou te passar a forma correta de estudar, os pontos principais e como você vai poder avaliar tópico a tópico. E por fim, iremos tratar aí sobre o encerramento do inquérito policial. Tratando sobre isso, aqui está 90% das questões. Agora vamos embora para o conteúdo, analisar ponto a ponto. Nesse primeiro momento, observamos as características do inquérito policial. Essas características, elas são bem marcantes em prova. Vou tratar um a um com vocês e observem bem cada ponto importante. Já vai anotando aí no teu caderno, vai fazendo tuas anotações, porque isso aqui cai muito em prova. O primeiro ponto a se tratar é sobre o inquérito policial ser inquisitivo ou inquisitorial. O que isso quer dizer? No primeiro momento diz assim, no inquérito policial, por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório e nem à ampla defesa. O que isso quer dizer? Que o inquérito policial ele não aceita contraditório nem ampla defesa. Por quê? Porque é apenas um processo administrativo, não tem característica processual dentro do inquérito, beleza? Apenas um procedimento administrativo, leve isso para a sua prova. Nesse outro momento, eu trago isso de forma bem explícita, onde eu digo que o inquérito policial é um procedimento administrativo, ressaltando essa característica que eu acabei de colocar. Por quê? Porque ele é um processo destinado a reunir informações. Já anote isso aí. Para substanciar, ou seja, subsidiar o ato, oferecendo denúncia ou queixa. Então, lembre-se, o inquérito policial é um processo administrativo que está ali apenas para reunir provas, reunir elementos, para aí sim entrar dentro da parte processual da coisa. Beleza? Anote isso, porque isso sim é cobrado em prova. Nesse terceiro momento, onde fala sobre a oficiosidade, o que é que eu quero trazer? É que se tratando de um crime de ação pública incondicionada, grave bem isso aqui também. Existem as três formas de instauração, ou seja, de característica: a condicionada, incondicionada e a pública. Iremos tratar cada uma delas de forma mais minuciosa. Nesse momento, quando se fala de ação pública incondicionada, é que quer dizer que a autoridade policial ela deve instaurar um inquérito sempre que tiver notícia da prática do fato delituoso. E porque isso se chama parte da oficiosidade. Porque a autoridade policial nesse momento, a autoridade policial, quando tiver notícia, ela tem que instaurar um inquérito, porque ela é um órgão oficial da parte administrativa. Então, traz em pauta aí essa oficiosidade do inquérito policial. Quando diz que é um procedimento escrito, é porque o inquérito policial ele tem que ser sim escrito e tilografado. Todos os fatos construídos e produzidos no inquérito policial, ele sim deve ser escrito. Tranquilo? Anotado até aí, compreendido. Então vamos falar agora sobre a indisponibilidade.
onde diz assim: uma vez instaurado o inquérito, não pode a autoridade policial arquivá-lo. Isso aqui é importante. Tranquilo? Por que isso é importante? Porque as questões, ela traz que a autoridade policial pode arquivá-lo. E você está aqui com algo concurseiro e eu estou te passando só os bizus. Então, eu estou aqui para te dizer que a autoridade policial ela não pode arquivar um inquérito policial, pois esta atribuição ela é exclusiva do judiciário. Tranquilo? O arquivamento do inquérito policial é exclusiva do judiciário e ele é feito no bojo do Ministério Público. Então, a autoridade policial não pode arquivar um inquérito policial. Passando para a próxima característica, diz assim, dispensabilidade. E eu vou explicar isso para você agora. O inquérito policial, ele é dispensável. Bruno, por que ele é dispensável? Porque caso tenha provas suficientes para se instaurar ali uma ação penal, o inquérito policial nesse momento ele pode ser dispensável se já tiver prova suficiente para ali colocar em pauta já a parte processual da coisa. Então leve isso para a sua prova. Inquérito policial, sim, ele é um procedimento dispensável. E por último, a última característica diz que o inquérito policial ele é um procedimento sigiloso. Bruno, ele é totalmente sigiloso? Calma. Ele é, em tese, sigiloso. Mas eu quero trazer uma ressalva aqui para essa parte. O inquérito policial, ele é sigiloso de forma moderada. Por quê? Porque o advogado, ele pode ter ali acesso às provas já documentadas do inquérito policial. Caso esteja ali sendo avaliado alguém que tenha praticado um fato ou está sobre análise dessa prática e ele contratar um advogado para acompanhar os autos do inquérito, o advogado ele vai ter acesso sim às provas já documentadas nesse inquérito. Então, ele é um procedimento semi-sigiloso, não é totalmente sigiloso. Então, guarde isso, porque essa característica, ela sim é bem cobrada em prova e sempre aparece. Tranquilo? Nesse momento, vamos observar agora as formas de instauração do inquérito policial. Isso cai em prova? Cai. Isso cai em prova e vamos observar agora os pontos que é cobrado. Nesse primeiro momento, diz assim: o inquérito policial nos crimes que a ação pública depende de representação não poderá sem ela ser iniciado. Bruno, como é que isso cai em prova? Galera, é exatamente essa parte da literalidade da lei. Muitas das vezes a questão muda apenas essa parte final, onde diz que poderá sem ela ser iniciada. Tranquilo, grave isso, coloque na sua mente, porque isso aqui está dentro da literalidade do inquérito policial. Leia a letra de lei, porque a letra de lei ela é fundamental para você conseguir chegar na prova bem. Coloquei abaixo uma observação importante que eu quero tratar com vocês. E essa observação cai exatamente dessa forma também. Diz assim, nos crimes de ação privada, o inquérito policial será iniciado mediante requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Ou seja, essa questão da iniciação da ação privada, ela tem que ter um requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou seja, para aplicá-la, para iniciá-la. Bruno, como é que isso é cobrado em prova? Exatamente da forma que está aqui. Da forma que a literalidade da lei disponibiliza. A única coisa que eles mudam é apenas alguns pontos que diz que ela pode ser iniciada por qualquer pessoa. Só que você está aqui observando que é por quem tem a qualidade para intentá-la. Quando diz aqui que o inquérito policial ele pode ser iniciado de ofício pela autoridade policial,
é que isso pode ocorrer no crime de ação pública incondicionada. Quando falamos que o inquérito policial é um procedimento oficioso, ou seja, que traz uma oficialidade, é porque órgãos oficiais eles podem instaurar o inquérito. E nesse momento, quando se fala de ação pública incondicionada, esse órgão oficial é exatamente a autoridade policial. Então, é um ponto sim a se tratar e colocar para você. Então já anota aí no teu resumo e vem com o Amo Concurseiro que ainda tem muitas dicas. Diz assim, ó, o próximo tópico. Por requerimento do ofendido ou por quem tenha qualidade para representá-lo. Bruno, isso é uma parte importante? Por quê? Porque o inquérito policial ele pode ser representado aqui e iniciado, ou seja, instaurado, por requerimento do ofendido ou por quem tenha qualidade para representá-lo. Tranquilo? Isso aí também é cobrado em prova, dessa forma que está aqui, porque faz parte da lei, faz parte da literalidade do seu caput, ou seja, do seu artigo completo. Diz assim, ó, por requisição da autoridade competente, ou seja, qual é a autoridade competente nesse momento? É a autoridade que exatamente finaliza o inquérito policial, que é o Ministério Público. Ele também pode instaurar aí os autos do inquérito, ou seja, iniciar. Aí algo que eu trouxe bem importante, que eu não poderia deixar de ressaltar, é sobre o juiz não poder solicitar a instauração do inquérito policial. O juiz ele não participa desse momento. Por quê? Porque essa instauração ela é feita pelos órgãos oficiais. Nesse momento o juiz não entra em situação. Os órgãos oficiais são o Ministério Público, são a autoridade policial. Então grave isso. Isso é um bizu e também cai em prova. O próximo ponto é sobre a notícia anônima. Tá aqui ela, ó. A notícia anônima pode fazer abrir um inquérito policial? Pode, mas não é suficiente. Coloquei aqui, ó. Não é suficiente. Por quê? Porque nesse momento a autoridade policial deve verificar as informações. Após verificar essas informações, vendo que a informação é verídica, que a notícia traz fatos verdadeiros, aí sim a autoridade policial pode sim ali reunir essas informações e abrir um inquérito, ou seja, instaurar. Para finalizar, um ponto bem interessante que é cobrado e é cobrado muito em prova. Essa última parte aqui, ó. Grave ela porque cai dessa forma nas questões. Diz assim: os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Cai exatamente dessa forma e não mudam nada. É a literalidade da lei. Se mudar, a alternativa vai estar errada. Então, esses aí foram pontos interessantes sobre as formas de instauração do inquérito policial e vamos seguindo. Mas antes disso, eu quero deixar um recadinho aí bem importante para você. Quero conversar com você que está se preparando para a carreira policial. Temos um conteúdo totalmente direcionado para essa área, com letra de lei comentada, com tabelas, com resumos, que vai te levar à tão sonhada aprovação. Então vem fazer parte da família Amo Concurseiro, lembrando que temos uma plataforma totalmente direcionada para te auxiliar por disciplinas e tópicos. Entre em contato com a gente e vem fazer parte da nossa família. Então, após o recado, voltamos exatamente com os prazos de conclusão do inquérito policial. Isso aqui, ó, é importante. Por que tu grifou como importante, Bruno? Porque é algo que despenca em prova. Cai muito grave isso que eu estou dizendo. O inquérito policial, ele cai e cai na parte dos prazos. As bancas sempre tentam confundir isso.
E eu tô aqui para te provar que isso é tranquilo de aprender, beleza? Por quê? Porque existem 3 pontos. O primeiro é na parte do processo penal, né? Que é exatamente a parte da literalidade da lei que eles mudam. Aqui, ó, na lei de drogas também muda a parte dos prazos e no crime, né? Nos crimes contra a economia popular. Bruno, me apresenta cada ponto. Vou te apresentar agora. Na parte do processo penal, para concluir o inquérito policial, é 10 dias o réu ó, preso, sendo que são 10 dias improrrogáveis. Bruno, improrrogáveis? Sim. Se lá na sua questão vir dizendo que são 10 dias prorrogáveis, você já vai saber que está errado. São 10 dias improrrogáveis. Quando se fala, ó, na parte do solto, aí eu volto para cá. Solto é 30 dias dentro da parte do processual penal. Decorado, 10 dias improrrogáveis preso, 30 dias solto. Aqui não fala de prorrogar, beleza? Vamos agora para lei de drogas. Se liga só, nesse segundo momento na lei de drogas, diz assim: 30 dias indiciado preso, prorrogável por mais 30. Nesse momento, sim, é prorrogável, beleza? Por quanto tempo, Bruno? Pelo mesmo período de 30 dias. Já ele solto, são 90 dias na lei de drogas. Tranquilo, compreendido, prorrogável por mais 90. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que na parte da prorrogação na lei de drogas são pelo mesmo período. Então é tranquilo para você maximizar isso na sua mente. Beleza? Sem estresse, sem complicação. Quando a gente vai para a parte da economia popular, os crimes relacionados a isso, a gente tem 10 dias a conclusão para o indiciado preso e 10 dias para o indiciado solto. Tranquilo, os mesmos prazos. Então, não tem complicação, não tem estresse. E o que cai em prova é exatamente essas confusões. Eles tentarem trocar essa questão dos prazos. Mas você está com um concurseiro, aqui a gente deixa o conteúdo simples e sem enrolação. É direto ao ponto. Tranquilo? Agora vamos falar sobre o encerramento do inquérito policial. Galera, eu trouxe alguns pontos que as bancas costumam pedir segundo a literalidade de cada artigo. Aqui eu trouxe o artigo 17 e o 18. O 17 fala algo que nós já tratamos aqui anteriormente, que é sobre o arquivamento do inquérito. E o 17 diz que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Bruno, tu já comentou sobre isso, já, benção. Mas eu estou repetindo para você fixar isso na sua mente, porque isso aqui cai muito em prova e eu não quero que você deslize, eu quero que você chegue à sua aprovação. Tranquilo? Vamos agora debater o artigo 18, que diz assim: depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial, né, pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. O que é que isso quer dizer? Caso o arquivamento do inquérito seja feito, a autoridade ela pode rebuscar, ou seja, reativar esse inquérito, se de outras provas tiver notícia. Teve notícia de novos indícios, então pode aí desarquivar o inquérito e tentar buscar aí a solução do mesmo. Tranquilo?
Nesse outro momento, ó, diz assim: seja qual for o crime quando praticado em detrimento, isso é importante, do interesse ou do patrimônio dos entes, isso aqui eu vou marcar, para você não esquecer, ó, dos entes federativos, a ação será pública. Tranquilo? Isso aqui cai exatamente dessa forma, do jeito que tá aí. Tranquilo? Dessa mesma forma. Se mudar, muda coisa pouca e você já vai saber que está errado. Nessa parte aqui, ó, desse parágrafo primeiro, diz assim: se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias, é exatamente isso aqui que eles mudam. Eles começam a mudar prazos, começam a mudar penas em algumas disciplinas, mas nesse caso aqui o que eu trouxe foi o prazo, para a gente poder avaliar. Aí diz assim: no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Lembre dessa parte final, lei orgânica. Alguns colocam lei executiva, lei legislativa, mas nesse momento é lei orgânica. Tranquilo? Trouxe aqui uma observação que diz assim, ó: o juiz não pode encerrar o inquérito policial. Isso ocorre, ó, no bojo do Ministério Público. O juiz ele nem começa e nem finaliza o inquérito. Quem finaliza o inquérito é o Ministério Público. Tranquilo? Gravado isso aí. Agora vamos falar aqui, ó, o que diz, vamos observar o que diz o artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. O que é que isso quer dizer? O Ministério Público ele não poderá requerer a devolução, ou seja, pegar o inquérito policial que está arquivado e devolver à autoridade policial, se ele não tiver ali uma convicção de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Tranquilo? Observado isso, é algo bem simples e bem objetivo. Se você parar para ver, são coisas que dá para ir na parte interpretativa da coisa. Agora vamos praticar tudo isso que foi observado nas questões. Então vem com o amo concurseiro, vamos embora para as questões que vamos destrinchá-las e acertá-las de forma objetiva e simples. Então, dando continuidade ao assunto, agora vamos observar como é que as bancas cobram essa questão do inquérito policial, dando aí ênfase em cada ponto, em cada assunto que é elaborado nas questões e que é cobrado, e você vai ver que, sabendo o básico, você vai matar 90% das questões. Então vem com a gente. Primeira questão é uma questão da FGV do ano de 2024 que diz assim: durante o encontro entre amigos de infância, todos formados em direito, João, delegado de polícia, foi indagado sobre o dia a dia da atividade desempenhada. Dessa forma, o agente público acabou por tecer comentários sobre a presidência do inquérito policial. Presidência, ou seja, o início, as formas, ali de início do inquérito policial, atraindo a atenção de todos os presentes. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, vamos analisar agora questão por questão e observar o que está certo e o que está errado. A alternativa A diz assim: o inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias. Opa, já para aí. Observamos lá no nosso conteúdo que o tempo de finalizar o inquérito policial é 10, 30, 90 dias, não tem 5 dias. Então, essa colocação aqui da assertiva A já deixa a alternativa errada, tranquilo? De resto, ali vai estar falando de forma onde vai colocar a literalidade da lei
porém trazendo aí, ó, questão de prazos erroneamente. Então, vamos pular para a alternativa B, que diz assim: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da infração penal em que caiba ação pública ou privada. Galera, aqui tá errada a parte que diz pública e privada. Tá vendo, ó? Privada aqui nessa parte aqui, ó. Privada. Isso aqui não cabe qualquer pessoa. Tranquilo? Só na ação pública que cabe qualquer pessoa. Então, essa parte aqui deixa a alternativa B errada. Vamos agora analisar a alternativa C, que diz assim: quando o fato for de difícil elucidação, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulterior diligência, que serão realizadas no prazo de 5 dias. Isso aqui está errado. Na verdade, o prazo aqui nessa situação é de 10 dias. Já vai anotando aí, já vai fazendo suas anotações, que isso aqui é bem interessante. Tranquilo? Cada ponto que é passado aqui cai em questão e que se você anotar e revisar, vai ser melhor para você fixar o conteúdo. Dando continuidade, a alternativa D diz assim: a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado, enviando cópias dos autos ao juiz competente, ao Ministério Público e à Defensoria. Galera, Ministério Público não, nem Defensoria. Vai enviar apenas ao juiz competente. Então, ó, só o juiz competente que recebe nesse momento aí os autos do inquérito. Então, já torna a assertiva errada, tranquilo? Sobrando aí apenas a alternativa que diz assim: os instrumentos do crime é exatamente aquilo que, se você está aqui conosco desde o início da aula, você vai observar que eu coloquei isso aqui lá nos primeiros momentos para analisarmos, onde diz que os instrumentos do crime, ó, deixa eu colocar aqui em verde, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Então está aí condizente com a literalidade da lei, tornando a assertiva correta. Então, questãozinha bem bacana para a gente poder debater e observar como é que o inquérito policial ele é cobrado dentro do direito processual penal. Tranquilo? Essa próxima questão, galera, ela cobra a questão das características do inquérito policial. Nós observamos lá no início da aula que existem algumas características bem marcantes dentro do inquérito policial que elas merecem sim nossa observância. E para trazer essa linha de entendimento, aqui está uma questão que fala sobre as principais características. A questão é do ano de 2024, que eu fiz questão de trazer para te mostrar que as características sim, elas são cobradas em prova. Vamos analisar a partir da alternativa E, para assim irmos observando cada característica. Dentro da alternativa E, ó, diz assim: oficiosidade, beleza? Lembrando que a questão ela nos pede o que não condiz, ou seja, exceto o enunciado da questão diz assim, ó: o inquérito policial no direito processual penal brasileiro é um procedimento regido pelas seguintes características, exceto. Então, antes de analisarmos as alternativas, temos que observar isso. A alternativa nos pede, ou seja, o enunciado nos pede uma característica que não condiz com o inquérito policial. Agora vamos observar, vamos voltar aqui para a questão e observar ponto a ponto. A oficiosidade condiz com o inquérito policial? Sim, condiz. Por quê? Porque na ação pública incondicionada é um órgão oficial que vai fazer ali a instauração do inquérito policial. Tranquilo? Observado isso. A oficialidade, ela também condiz que um complementa o outro. É um órgão oficial que traz uma oficialidade no
procedimento. Então está sim condizente com uma característica do inquérito policial. A C diz indisponibilidade. O inquérito policial tem a característica de ser indisponível nessa questão aqui. Tem, porque a questão da indisponibilidade retrata que a autoridade policial ela não pode arquivar os autos do inquérito. Então, está sim dentro das características do inquérito policial. A B diz dispensabilidade. Como observamos lá no início, o inquérito policial é um procedimento que ele pode ser dispensável a partir do momento que tem todos os elementos que possam ali exercer, né, aplicar a parte processual. Então o inquérito ele vai ser dispensável nesse momento, tranquilo? Ou seja, provas cabíveis, verídicas, que aquele ato é um ato ilícito e culpável, o inquérito policial sai de cena nesse momento. Então, o que nos resta aí é apenas a alternativa A, que diz publicidade. O inquérito policial ele é um procedimento sigiloso, ou seja, não tem a publicidade dos atos, exceto quando tem ali os autos do inquérito, já algumas provas arquivadas, beleza? Que o advogado ele pode ter sim um acesso daquelas provas, porém não condiz na característica do inquérito a publicidade. Ele é um procedimento sigiloso, leve isso para sua prova. Então, mais uma questão aí respondida de forma tranquila e objetiva. Então, galera, mais uma questão de inquérito policial. Essa tem uma peculiaridade bem interessante que eu queria debater com vocês. Essa questão ela é do ano de 2024, certo? Foi bem marcante aí a prova, que foi uma prova recente, da Guarda de Parnamirim, no RN. E a questão ela nos diz assim, no enunciado: nos crimes de ação pública, o Código de Processo Penal brasileiro determina que o inquérito policial será iniciado. Vamos observar agora as alternativas. Vamos iniciar pela D. A alternativa D nos diz assim: por determinação legal administrativa mediante requisição da autoridade judiciária e requerimento aí do ofendido. Não, galera. Não é pela determinação administrativa. Não ocorre dessa forma. Tranquilo? Ocorre mediante requisição, não determinação legal administrativa. A C vai na mesma linha, dizendo que por determinação legal administrativa mediante requisição da autoridade. Não é determinação legal administrativa. A B diz de ofício, até aí beleza, por determinação legal pelo poder executivo. Lembra anteriormente quando eu disse que a maior parte das modificações era trocar lei orgânica por poder executivo, trocar Ministério Público por poder executivo. Está aqui um exemplo em que isso ocorre dentro das questões, tranquilo? Então agora a peculiaridade está aqui na alternativa A, que diz assim, ó, de ofício, beleza, tudo certo, mediante requisição da autoridade judiciária. Lá anteriormente eu falei que o juiz ele não iniciava o inquérito policial, ele não tinha essa função de requerer o inquérito policial. Quando fala que a autoridade judiciária traz outra perspectiva, que é o Ministério Público, que é uma polícia civil. Então, assim, a autoridade policial em si, ela pode ser observada dessa forma. Tranquilo, o inquérito policial ele não pode ser iniciado pelo juiz e o seu encerramento ocorre no bojo do Ministério Público. Então, a alternativa A aí, como nossa alternativa correta. Essa é nossa peculiaridade. Vem com o concurseiro, que aqui a gente tem vários bizus para te passar. Para finalizarmos nosso conteúdo de forma simbólica e bem objetiva, eu trouxe uma questão aí, ó, da CESP do ano de 2024 para trazer essa resolução e a explicação correta dessa questão. O enunciado nos diz assim: a respeito do inquérito policial, julgo o item seguinte:
O inquérito, ou seja, o princípio da ampla defesa e do contraditório é ampliamente aplicável ao inquérito policial, uma vez que este é um procedimento meramente administrativo. Galera, realmente é um processo meramente administrativo. Contudo, entretanto, no entanto, a gente não se observa o princípio da ampla defesa e do contraditório. Por que não se observa esse princípio? Porque, pelo fato do inquérito policial ser meramente um processo administrativo, ele não tem em pauta a parte processual da coisa, ou seja, ele não é um processo penal. Tranquilo? Ele não é um processo penal. Então, pelo fato dele não ser um processo penal, ele não admite aí, a ampla defesa nem o contraditório. Finalizando aí essa observação em cima da questão. Ele não tem esse processo de ampla defesa e do contraditório, então a assertiva está errada, certo? O inquérito policial, como você bem observou lá no início da aula, ele não admite nem a ampla defesa, nem o contraditório, porque é meramente um processo administrativo. Então, com esse bizu aí final, finalizamos nossa aula. Espero que você tenha gostado, tranquilo? Se você gostou da aula, já deixa teu like, já vai fidelizando aí no canal, se inscrevendo e continuando aqui conosco, porque nosso objetivo é te levar rumo à sua tão sonhada aprovação. Grande abraço do Amo Concurseiro e até a próxima. Valeu!